Estamos vendo a história da igreja e hoje nós vamos passar para a nossa segunda parte, a Alta Idade Média. Aqui tem um detalhe, tá, gente? No Brasil é chamado Alta Idade Média porque os historiadores no Brasil seguem a escola francesa. Para os franceses chama-se Alta Idade Média. Não há acordo sobre a Idade Média. Na verdade, a Idade Média tem 1000 anos e não há acordo na subdivisão da Idade Média. Para os americanos, a Alta Idade Média é o contrário, é no final da Idade Média. Né? Para nós, por causa dos historiadores franceses, a Alta Idade Média vai de 476. O que aconteceu em 476 que nós vimos, que é importantíssimo? Queda do Império Romano. Falta um pedacinho. Do Ocidente, isso mesmo. Queda do Império Romano do Ocidente, certo? Ali é o fim da Idade Antiga, início da Idade Média, na história, mesmo na história secular. A Alta Idade Média nós vamos passar muito rapidamente. Nós vamos falar então de mais 500 anos de uma maneira muito rápida, porque não tem muito detalhe para a gente entrar. Aqui a gente vai passar bem mais rápido do que nos primeiros 500 anos. Depois, no terceiro grupo de 500 anos, nós vamos com um pouquinho mais de atenção. E nos últimos, aí a gente tem que ser bem mais detalhista. Né? Hoje é o nosso quarto encontro, né? Hoje nós chegamos à metade, certo? Então vamos ver se a gente consegue manter o nosso ritmo. Pouca coisa aí, ó. Primeiro nós vamos dar um passar de olhos por todos os 500 anos, o que aconteceu. Esse primeiro item, Alta Idade Média, mais 500 anos. Depois vamos falar da expansão da igreja cristã. Depois, conhecimento e teologia, vamos ver em que pé que está a teologia nesse período. E por último, temos que falar da ortodoxia oriental, a igreja ortodoxa oriental, certo? Vamos começar então falando da Alta Idade Média, mais 500 anos. Vamos nos posicionar historicamente. No domingo anterior, no nosso último encontro, nós terminamos vendo um monte de figuras sobre os bárbaros invadindo o Império Romano. Cada vez um novo grupo de bárbaros invadindo. E eles vão aos poucos minando o Império Romano do Ocidente e ele então desaparece. Acaba caindo a própria cidade de Roma e aí o Império Romano do Ocidente desaparece. Resta o Império Romano do Oriente, também chamado Império Bizantino. Exatamente. A Idade Média são 1000 anos, como eu disse antes. Muitas vezes é chamada de Era das Trevas. Né? É claro que quem vivia na Idade Média não sabia que estava vivendo na Idade Média. Isso aí é uma classificação que vem depois dos historiadores. Por que média? Porque ela fica entre o período clássico e a modernidade. Ela é um período transitório entre dois grandes períodos da história da humanidade. Então ela é considerada uma época de baixa na história da humanidade. E se diz muito que essa época aí da Alta Idade Média é uma Era das Trevas. O próprio Justo Gonzalez, no livro dele, ele chama esse período de Era das Trevas. O professor Calhoun discorda, ele acha que não é bem assim, Era das Trevas. Ele acha que só o 10º século, do ano 900 até o ano 1000, é que realmente foi um período assim de trevas mesmo, porque nada acontecia, e isso muito em função do fato de estar se aproximando o ano 1000. E as pessoas com muito medo da aproximação do ano 1000. E o ano 1000 chegou, nada aconteceu, né? As barbaridades que aconteciam continuaram acontecendo, as coisas boas também. O sol amanheceu normalmente, não houve nada de especial. E o 2000 aconteceu a mesma coisa, né? Exatamente. Esse nós vivemos, né? O 1000 eu não me recordo bem. O Newton lembra, porque o Newton... Né? Da Arca de Noé em diante, o Newton está bem lembrado. Está bem lembrado dos acontecimentos. Isso. Então nós vimos que o Império Romano não é mais Império Romano, mas também, gente, não existem ainda os países modernos que a gente conhece hoje. Isso também não existe. Então essa é a época, quem não fugiu da escola, estudou lá nas aulas de história, que é a época do feudalismo. Por que isso? Porque você tem a Europa distribuída por tribos bárbaras. E uma não gosta da outra. E essas tribos bárbaras, eles têm sede de sangue. Eles adoram guerrear. Então, eles acabavam sempre um fugindo do outro. Então, eles eram muito nômades e eles acabam ocupando toda a Europa. E eles iam forçando, conforme os bárbaros mais fortes empurravam os mais fracos para frente, eles iam entrando cada vez mais no Império Romano. Né? Foi assim que Roma foi caindo aos poucos. Certo? E aí, essas tribos dividiam as áreas que eles controlavam, para manter o controle, elas dividiam em áreas menores. Essas áreas eram entregues para determinados senhores. O rei de cada tribo bárbara dessa entregava para homens da confiança dele, entregava determinadas regiões. Ó, você vai cuidar dessa região aqui, você vai cuidar dessa. E todo mundo que vivia ali naquelas regiões era vassalo. Então você tem o senhor feudal, o senhor do feudo, assim chamado, e você tinha os vassalos, que são os que vivem ali dentro daquela área e devem obediência ao senhor feudal. Então é uma época, gente, essa época é uma época em que nós não vamos encontrar muito avanço do conhecimento, nem da teologia. É uma época de camponeses, agricultores e soldados. Certo? É uma época, tipicamente, as pessoas que você vai ver nessa época são camponeses, soldados e
A única coisa que dava unidade entre todas essas tribos era o quê? O cristianismo. O cristianismo. Exatamente. Então, nessa época aí, alguém disse que não adiantava você chegar para uma pessoa que vivia nessa época e perguntar para ela assim, de que país você é? Ela não vai te entender. Isso não significa nada. Mas pergunte para ela de que bispado ela faz parte e ela tem a resposta na ponta da língua. Então vejam a unidade que vem do fato da igreja estar presente no meio de todos esses povos bárbaros. Todos não, né? Os que estavam dentro do Império Romano, esses estavam sob a influência também da igreja católica romana. Nesse período nós já podemos falar em igreja católica romana, tá? A gente evitou de falar anteriormente da igreja católica romana, mas eu mostrei para vocês, no nosso último encontro, no final eu mostrei um papa, que esse é o papa que é mais ou menos o marco do início da igreja católica romana, que é o papa, alguém lembra? Leão I, exatamente, Leão I. Esse papa aí foi quem primeiro, foi ele que fez uma coisa interessante, que é o que até eu acho que foi a Adriana que me perguntou, pena que ela não está aí. Foi esse papa que bolou, que teve a ideia de pegar Mateus 16, versículos 18 e 19. Alguém abre para mim aí, por favor? Vou colocar uma voz bonita aqui para falar. Também. A tua com certeza não. Falei voz bonita, né? Mateus 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Todo mundo lembra desse texto, né? Como diria o Newton, todo mundo conhece esse texto. Todo mundo. Então esse texto, vejam que vocês lembram desse texto. Só que esse Papa Leão I teve a ideia de pegar esse texto e trazer autoridade para ele baseado nesse texto bíblico. Certo? Porque aí ele diz que as chaves do reino estão com Pedro e que a igreja é construída em cima de Pedro, o que num primeiro momento não resolve nada. Só que aí ele diz que Pedro foi o primeiro bispo da igreja de Roma. E que ele, pela sucessão apostólica, foi passando a autoridade e a chave para cada um dos bispos de Roma. Certo? Tudo isso aí não está no texto, né? Todos esses adendos aí, para construir a interpretação, evidentemente são ideias do Leão I, extremamente úteis essas ideias para a força do papado e para a força da igreja romana. Exatamente. A ideia da sucessão apostólica, que nós vimos já em outro momento, né? Ele vai construir, pegar essas pecinhas e construir um esquema usando uma base bíblica que vale até hoje, vocês sabem disso. Está sendo usado até hoje, isso aí está em vigor, né? Para a igreja católica romana. Esse, então, foi um grande papa para o catolicismo romano. O outro grande papa do catolicismo romano, nesse período, foi Gregório o Grande. Esse aí é o papa missionário. Foi ele que, depois de Paulo, nós podemos dizer que ele é o primeiro grande estrategista missionário. Ele realmente traçou nos mapas onde ele queria mandar missionários, quem ele queria conquistar. A expansão da igreja cristã que vem depois se deve muito a esse homem aí, Gregório o Grande. Gregório I. Depois nós vamos falar um pouquinho mais dele. Foi ele que mandou Agostinho de Cantuária para a Inglaterra. Nós vamos falar também de Agostinho de Cantuária. Não confunda com o outro Agostinho, Agostinho de Hipona, certo? É só o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa. Aqui é em outro período. Nesse período, Roma era um grande centro do cristianismo. Qual era o outro grande centro? Constantinopla. Constantinopla é o outro grande centro do cristianismo. No Oriente, aí nós estávamos falando da Igreja Oriental, vamos falar um pouquinho da Igreja Oriental. Na Igreja Oriental, a ênfase não é tanto no poder dos papas, mas muito mais no poder dos imperadores. Lembrem-se que lá ainda existe o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. E o imperador tem uma influência muito grande sobre a igreja. E um desses grandes imperadores desse período foi um imperador do VI século, que foi o Justiniano. Justiniano foi um dos grandes imperadores do Império Bizantino. Sempre que se fala do Império Bizantino, esse é o imperador que é lembrado, Justiniano. Esse Justiniano expandiu de novo o Império Romano do Oriente, né? Algumas bordas ele conseguiu levar mais para frente, em batalhas, e ele construiu grandes edifícios, ele criou muitas leis, ele é considerado um imperador legislador, e ele construiu a famosa basílica depois o João vai mostrar, a famosa basílica Hagia Sophia, Santa Sofia, que existe até hoje lá em Istambul, mas que hoje tinha virado uma mesquita e depois virou um museu. Hoje é um museu, né? Até onde eu sei. Essa igreja foi consagrada no ano 537 e era a maior igreja do mundo na época, certo?
Inclusive, se diz que Justiniano, isso é interessante, quando Justiniano entrou, quando ela ficou pronta e ele entrou, então, e viu tudo pronto dentro, como ela estava, aí ele exclamou, ó Salomão, eu te superei. O cara não é fraco. Esses 500 anos, gente, foi uma época de expansão da igreja, expansão geográfica. Nós vamos ver daqui a pouco. Um dos nossos itens é sobre a expansão do cristianismo. E, nesse período, 2 nomes não podem faltar no estudo da história da igreja e no próprio estudo da história secular, nesse período de do ano 500 ao ano 1000. O primeiro nome fundamental é o nome de Carlos Magno. Já ouviram falar, né? Carlos Magno. Carlos Magno foi o primeiro grande líder político da Nova Europa. Ele foi coroado no dia de Natal do ano 800. Ano 800, que século é? Isso é pegadinha, né? 7? Tem certeza? 8? Século? 8. 8, né? É o último ano do século 8, concorda? Todo mundo concorda? Então tá bom. Ele foi coroado imperador. Vejam que interessante. Volta de novo a figura do imperador. Ele foi coroado pelo Papa. Olha como é que é a relação. Isso aí é importante, tá? Ele foi coroado pelo Papa imperador do Santo Império Romano. Santo Império Romano. Então é comum quando a gente lê a história da igreja e a gente lê Calvino, Lutero, e a gente encontra a figura do imperador. Fica estranho, porque o imperador, como imperador, se não tem mais imperador? Tem, porque o Papa, junto com o Carlos Magno, bolaram essa ideia de voltar a ter um Império Romano. E o que se diz sobre o Santo Império Romano é que ele não é nem santo, porque várias barbaridades foram cometidas em nome dele, nem romano, porque a sede dele não é em Roma, né? E ele não é composto por romanos, ele é composto por germânicos, os reis são germânicos, né? E nem império, né? Porque não é tão grande assim para ser um império. Na verdade, um pouquinho de maldade nessa frase aí de alguns historiadores, porque dá para dizer sim que foi um império, pegava uma área bastante grande, o João vai mostrar depois, pegava uma parte da França, uma parte da Alemanha, todo o norte da Itália ali, então era relativamente grande o Império Carolíngio. O Império Carolíngio é uma referência a Carlos Magno. Enquanto no norte nós tínhamos a expansão da igreja, ao sul surgiu o grande inimigo do cristianismo. O grande inimigo nesses 500 anos, o grande inimigo nos 500 anos seguintes, e o grande inimigo nos 500 seguintes, e provavelmente o maior inimigo nos 500 seguintes também. Chama-se Islã. Surgiu no século VII. Né? Toma cuidado, porque muita gente diz que essas religiões antigas, judaísmo, cristianismo e o islamismo, todas surgiram na mesma época. De jeito nenhum, né, gente? De jeito nenhum. O judaísmo é muito mais antigo que o cristianismo, e o cristianismo é muito mais antigo do que o Islã. Certo? Não dá nem para comparar. Nós não vamos entrar em detalhes sobre o islamismo, na verdade nosso foco é a história da igreja, mas vocês sabem que o islamismo é fundado por um sujeito chamado Maomé, e esse Maomé morreu em 632, e nos 100 anos depois da morte dele, o islamismo cresceu assustadoramente. O João vai mostrar depois o mapa também. É assustador o cristianismo, o islamismo, o que cresceu em apenas 100 anos. Ele tomou todo o norte da África, todos aqueles grandes centros do cristianismo que nós vimos foram tomados pelos muçulmanos, Cartago, a própria Alexandria, certo? Por isso que Alexandria já não dá mais para dizer que era um grande centro do cristianismo, porque já estava sufocada ali a igreja pela presença dos muçulmanos. Eles daí foram tomando tudo, aí eles foram pelo norte da África, ali para a Ásia tomaram tudo. Tudo começou na Arábia Saudita, tá? Foram tomando todo o norte da África. Isso, foram invadindo e tomando. Não, é militar o negócio. É militar. O próprio Maomé, ele foi expulso de Meca, ficou em Medina. Quando ele voltou de Medina para Meca, ele voltou pela força, certo? E aí a Arábia Saudita ali é o início, é o berço, né, do islamismo. E eles avançaram, os muçulmanos avançaram pelo norte da África, que é onde nos interessa mais, e aí eles atravessaram lá na ponta, depois ali no mapa vocês vão ver, lá na pontinha do norte da África, próximo da Península Ibérica, você tem o Estreito de Gibraltar, que é bem próximo ali. Por ali eles entraram na Europa. E aí tomaram a Espanha inteira. E começaram a avançar pela Europa. Na verdade, o cristianismo não morreu, não foi sufocado, não foi destruído, por causa dos francos. Depois vamos falar dos francos. Os francos são muito importantes para a sobrevivência do cristianismo. Eles venceram os muçulmanos na Batalha de Tours, que foi aniversário essa semana, no dia 10 de outubro de 732. Eles venceram, o Carlos Martel, né? O Carlos Martel venceu com as suas tropas o avanço dos muçulmanos e conseguiu segurá-los na Espanha, eles não foram mais para frente. E do outro lado, em 718, as tropas do imperador conseguiram também conter o avanço dos muçulmanos, eles não conseguiram tomar Constantinopla. Constantinopla, como nós vimos na outra vez, é estratégica, e eles conseguiram manter Constantinopla de pé. Então,
Nas duas pontas da Europa houve proteção, houve segurança e o cristianismo ficou na providência de Deus protegido. Senão ele teria sido varrido do mapa. E só existiria islamismo. Na Ásia. Falamos, de vez em quando a gente fala um pouquinho da igreja na Ásia e na África. Por que a gente não fala aqui vocês aqui da frente, por que a gente não fala da igreja na América? Nunca falei da igreja na América. Porque ela foi descoberta bem Aí isso, a América ainda nem foi descoberta. Tá certo. Depois nós vamos falar da igreja na América. Ainda não, né? A igreja na Ásia. Na Pérsia, a igreja continua, a igreja nestoriana, certo? Lembre-se sempre, na Pérsia a igreja é nestoriana. A igreja nestoriana sobreviveu ao domínio muçulmano, porque ali na Pérsia foi tudo tomado pelos muçulmanos. E ela inclusive conseguiu se expandir. Missionários persas chegaram, no ano 635, chegaram à capital da China. A capital da China, nesse período, a China era dominada pela dinastia Tang. E eles conseguiram chegar até lá, na China. Era Chang'an, acho, alguma coisa assim. Não tenho bem certeza. Na Índia, a igreja permaneceu viva. Na China, então, eles chegaram até a China. Na Índia, a igreja permaneceu viva, mas no meio de um monte de hinduístas, budistas. Então, igreja fraca, pequena, com dificuldade de sobreviver, perseguida. Né? Então, sempre foi assim. A igreja de Martoma, né? Tem uma igreja lá. Martoma, referência a Tomé. Certo? Lembre-se sempre, a igreja da Índia é uma igreja diferente, separada, fundada lá por Tomé. E na África, norte da África, já falei, os muçulmanos tomaram conta de tudo. A igreja conseguiu sobreviver no Egito, a igreja copta. Né? Então, em Alexandria permanece ainda a igreja, mas agora com bastante dificuldade por estar sufocada pelos muçulmanos. Na Núbia, atual Sudão, a igreja cresceu nesse período, mas praticamente desapareceu nos 500 anos seguintes. Na Etiópia é o único lugar em que a igreja permaneceu viva na África. E permanece viva até hoje. João. Então, como o Juliano estava falando aqui, nós temos o período do feudalismo, que ele era sempre composto por esses três grupos aqui. São os clérigos, os soldados e os camponeses, onde tinha a intervenção sempre da igreja ali. Aqui nós temos o Leão I, que ele era conhecido como o Grande, né? Grande, não porque ele disse, mas os historiadores acrescentavam, né? E ele foi papa, o papado dele começou em 440, terminou em 461. Depois nós temos aqui também o Papa Gregório I, que ele teve um papado também começou em 590 e terminou quando ele morreu em 604. E aqui nós temos aqui primeiro o imperador Justiniano, e aqui nós temos a igreja Hagia Sophia, que quer dizer Santa Sabedoria. Tá? Como a gente pode ver aqui, quando ela foi construída, ela tinha até uma cruzinha ali em cima que era uma igreja. Em 1453 ela passou a ser uma mesquita, tá? Onde os muçulmanos começaram a usá-la, e em 1935 daí ela passou a ser um museu. Aqui nós temos a coroação de Carlos Magno, ele foi coroado como o primeiro imperador romano, do Santo Império Romano. E nós temos aqui também Carlos Magno e o líder dos saxões. E aqui agora nós temos o Império Carolíngio, que o Juliano acabou de falar, tá? Que foi o Império de Carlos Magno. Essa parte azul aqui foi a parte que ele herdou quando o pai dele faleceu. O nome do pai dele era Pepino. E ele tinha outro irmão, que o irmão faleceu logo em seguida, então ele herdou toda essa parte aqui. Aqui nessa parte laranja aqui, foi onde ele foi conquistando. Então ele conquistou aqui todo o norte da Itália, pegou aqui a Alemanha, pegou essa região aqui, mas aqui também ele pegou. E essa parte amarela aqui é a região habitada pelos vassalos. Aqui nós temos a entrada de Maomé em Meca. Tá? Nós temos a pregação do Alcorão. E aqui nós temos também a Batalha de Tours, que, como o Juliano mencionou ainda há pouco, na sexta-feira passada teve o aniversário dela, 10/10. Aqui nós temos a expansão dos muçulmanos. Ele começou aqui, tá? Na Arábia Saudita. Daí depois num certo período, ele foi se expandindo, pegou o norte da África, deu um tempinho e mais tarde começou aqui também, onde ele passou aqui para toda essa região. Aqui ele passou pelo Estreito de Gibraltar, onde ele pegou aqui também a Espanha. A gente pode ver que aqui tem Espanha, tem Portugal, só que naquela época não existia Portugal. Tá? E aqui também, para esse lado aqui, ele também começou a conquistar o islamismo, começou a se expandir. Eu não sei onde é que o João conseguiu uma figura em alemão ali, né? Esse João é coisa de louco.